Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai tratar sobre um dos dispositivos complexos que a gente tem aí no nosso corpo, que é o olho humano, beleza? Bom, por que a gente vai trabalhar o olho humano? Bom, o olho humano, ele possui vários componentes aí, como vocês podem ver, né? E cada componente aí é responsável por uma determinada condição para a visão. Eu trouxe aqui também uma lente, certo? Se vocês repararem aí, conforme eu vou distanciando, ela vai deformando a imagem aí, certo? Qual que é a ideia? Bom, só para a gente começar a entender aí, o que seria uma lente? Uma lente, ela é um meio, certo? E por esse meio, quando a luz passa por ele, ela vai sofrer uma deformação no seu sentido. Uma condição aí que a gente pode pensar. Se a gente fosse analisar na realidade, era como se a luz ela fosse seguir esse parâmetro aqui em azul. E não é isso que acontece. Ela sofre um pequeno desvio, certo? E aí, esse pequeno desvio a gente consegue controlar ele com os diferentes tipos de lentes. A gente até vai falar depois dessas lentes e qual é a relação dela com algum problema de visão que a gente tem. Por que eu estou falando do olho? Porque o olho ele é composto por uma lente também. Ele possui uma lente ali, que essa lente ela é responsável de direcionar a luz, né, que a gente recebe ao enxergar, direcionar num ponto específico. Ou aonde que é esse ponto específico? No nervo óptico, ali para ter ali a distância focal, beleza? Mas do que é composto então o nosso olho, né? Quais são as condições? Então eu tenho aqui, primeiro, o eixo óptico, né? Certo? O eixo óptico é onde você vai direcionar aí, certo? Para a luz poder passar. Outro ponto que a gente vai ter é a córnea, certo? A córnea, geralmente o pessoal aí faz transplante de córnea, porque quando você perde a sua córnea, ou quando a sua córnea ela tem algum problema, né? Você deixa de enxergar. E nessa condição, você ainda consegue, pela córnea, conseguir aí um transplante ou um tratamento para você recuperar aí ou voltar a tua visão, beleza? Então vamos lá, só para a gente entender como é que funciona. Bom, o olho pode ser comparado então a uma câmera fotográfica. No entanto, existem mais mecanismos no olho do que na câmera, né, para poder efetuar, né, essas operações aí, como controle de luminosidade, como a lente, né, que vai direcionar aí pro seu olho. Então a gente tem essas situações. Um exemplo que a gente vê aí, se você analisar a íris do seu olho, né, que é o que controla ali a abertura e o fechamento do seu olho, se você está numa sala escura, ela vai abrir, certo? Para que uma maior quantidade de luz ela passe a entrar no seu olho. Que aí você tem essa noção aí, né? Para essa maior quantidade de luz. Se você acende a luz ou vai para algum lugar muito iluminado, ela vai tender a fechar, certo? Para manter a quantidade necessária de luz, certo? Passando para dentro do seu olho. Outra condição que a gente vai ter aí é o cristalino, né? O cristalino aí é aquela parte bonitinha do seu olho, que é o coloridinho, né? E ele é responsável aí para poder, como se fosse uma lente, né? Para poder orientar aí, certo? O raio de luz, beleza? Disso daí então aí, mais para dentro a gente vai ter lá o coroide,
a retina, né? A retina recebe aí a luz, certo? O nervo óptico, a fóvea, né? E o humor aquoso, que seria assim o líquido que compõe o seu olho aí para ele manter todo esse processo. Quando ele está sendo lubrificado, aí para os dispositivos do seu olho funcionar com maior tranquilidade. Bom, qual que é a ideia aqui então? Bom, mais para frente aí a gente vai falar numa próxima aula sobre a lente e como a lente ela influencia no olho. Se você analisar aí meios transparentes na entrada do olho, ele tem índice de refração muito próximo. E assim, você pode substituir, né, esses meios transparentes que a gente tem aqui por uma lente aqui. Você vai colocar uma lente aqui na frente e qualquer problema que você tenha aí a respeito de focalizar uma imagem, certo? Você vai conseguir resolver. Só que para cada tipo de problema, você vai ter um tipo de lente, certo? Então a gente vai falar nisso também. Por exemplo, na miopia, você vai ter uma lente que corrige os defeitos da miopia. Na hipermetropia, você vai ter uma lente que corrige os defeitos da hipermetropia. Então são coisas que a gente vai ter que estudar aí com calma, certo? Mostrando aí como cada um dos componentes do olho aí, ele trabalha, beleza? Na próxima aula aí eu vou apresentar para vocês um jogo de lentes. Porque existem tipos de lentes convexas. Só organizar aqui pra gente anotar. Convexas. E lentes côncavas. Bom, o que eu vou ter então nas lentes convexas? Convexas, eu vou ter um tipo de lente, como se fosse esse modelo. Então, que a gente chama de biconvexa. Certo? Eu vou ter também a lente plano convexa e, por último, a côncava convexa. Então, e na família das côncavas, né, que a gente fala. Então eu vou ter a bicôncava, a planocôncava,
convexo côncavo. Vamos lá. Sempre, lentes convexas, elas sempre vão possuir bordas finas, beleza? Só para retomar então, lentes convexas, bordas finas, esse tipo de lente que eu tenho aqui, tudo bem? Lentes côncavas, certo? Bordas grossas, certo? Lentes convexas. O que seriam as lentes convexas, então? As lentes convexas, elas tendem a direcionar o raio de luz para um ponto específico, beleza? E as lentes côncavas? As lentes côncavas tendem a espalhar um pouco mais o raio. Então, se você pega um raio de luz, ele, em vez de ser direcionado para um ponto específico, ele é espalhado, e nesse espalhar dele, certo? Você consegue aí abranger uma área mais distante ou uma área maior, certo? Quando eu pego uma lente convexa, que é uma borda mais fina, que ela direciona para um ponto, eu consigo trazer ela, essa feixe de luz, né, esse feixe de luz, para uma região específica que eu quero analisar. Tudo bem? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ser essa. A próxima aula, a gente vai trabalhar então com os defeitos da visão. Vou tentar abordar aí miopia, hipermetropia e astigmatismo, que são os tradicionais aí que a gente tem, certo? E logo após a gente vai ver como é que funciona então, dentro das lentes, a distância focal, certo? O foco, o eixo, o centro de curvatura de uma lente, para a gente poder entender como funciona aí, certo? Num determinado sistema. Para a câmera a gente usa isso, projetor, que mais? Telescópio, binóculo, luneta. Você tem vários dispositivos, até aqueles retroprojetor de escola utilizam esse tipo de lente para quê? Para você obter aí uma melhor qualidade aí na sua visualização, certo? Pessoal, então muito obrigado e até a próxima aula.